Costumamos aceitar tudo dos livros de história como fato na escola. Na verdade, alguns fatos históricos antes tidos como verdadeiros foram depois provados falsos com o tempo. Como a maioria não segue estudando história após o ensino médio, seguimos acreditando no que aprendemos jovens e talvez só descubramos a verdade por acaso anos depois, se descobrirmos. Número 10. No dia 28 de fevereiro de 1858, a Rainha Vitória anunciou a criação da Cruz Vitória. Foi revelado que soldados britânicos da Guerra da Crimeia, iniciada em 1853, também seriam elegíveis para a medalha. Mas ela provavelmente nunca teria sido criada se não fosse por um repórter específico. William Howard Russell, que trabalhava no The Times na época, passou a relatar as dificuldades das tropas durante a guerra. Ele achava que seus superiores ignoravam suas necessidades, priorizando a guerra ao invés do bem-estar dos próprios homens. Graças às reportagens dele, o público soube que os oficiais cometeram erros graves na campanha, resistiram a mudar sua abordagem ultrapassada à guerra e mostraram preconceito contra alguns de seus próprios homens. Além disso, muitos dos soldados de quem se esperava que arriscassem a vida em defesa do país não tinham recebido as roupas adequadas. Eles não tinham acesso ao equipamento de que precisavam e, em muitos casos, contraíram doenças como cólera e febre tifoide, que causaram estragos em seus efetivos. Mas Russell não focou só nos lados negativos da guerra. Ele destacou a coragem notável de alguns desses homens, mesmo nas piores circunstâncias, apesar dos fatores já citados. Quando se tratava de recompensar soldados britânicos por sua bravura, a Ordem do Banho era a mais distinta na época e só era concedida a oficiais superiores, não ao soldado comum. Esses homens geralmente só podiam esperar uma promoção em campo ou menção nos despachos do general, mas até essas recompensas eram em geral reservadas a oficiais do Estado-Maior sob comando direto dos generais. Cada soldado esperava ganhar uma medalha de campanha, mas como eram dadas a todos que lutaram na guerra, não destacavam quem mostrou bravura ao enfrentar inimigos sob forte pressão. Para resolver isso, a medalha de conduta distinta foi criada em 1854, garantindo ao agraciado o direito a uma pensão das Forças Armadas. A medalha era muito cobiçada, mas ainda era preciso premiar soldados que mostrassem bravura acima da média. Após o design original sugerido ser levemente alterado pela rainha, a medalha foi encomendada aos joalheiros Hancocks, da rua Burton. Ela foi feita de cobre, mas a rainha achou que esse metal ficaria pesado num casaco vermelho. Sugeriu-se usar o cobre de canhões russos capturados para criar a Cruz Vitória, mas o metal era duro demais e depois descobriram que os canhões provavelmente eram chineses, não russos. Por isso, decidiu-se fundi-las em bronze, mas muitos ainda acreditam que são de cobre, pois o boato de que foram cunhadas nesse material persiste até hoje. Número 9. O Egito é um país cheio de significado histórico e mistério, já que os arqueólogos continuam encontrando tesouros antigos valiosos e historicamente significativos nesse país até hoje, e provavelmente continuarão fazendo isso por muitas décadas ainda. Sem dúvida, entre os marcos mais intrigantes do Egito estão as pirâmides de Gizé, que vêm sendo estudadas por especialistas há centenas de anos, desde o século XVII. Estima-se que tenham cerca de 4.600 anos de idade e acredita-se que foram construídas durante a quarta dinastia do Egito. Sobre sua construção, muitos de nós aprendemos que esses grandes marcos foram erguidos sob a rígida vigilância dos guardas do faraó, que agrediam qualquer escravo capturado e forçado a construir essas icônicas estruturas. Essa crença persiste até hoje, mesmo já tendo sido totalmente desmentida. Esse equívoco remonta ao historiador Heródoto, que certa vez descreveu os construtores das pirâmides como escravos, perpetuando o mito. Esse boato poderia ter persistido por muitos anos mais se não fosse por um evento improvável que aconteceu em 1990.
Durante uma visita ao local, um turista que viajava a cavalo tropeçou acidentalmente em um pequeno muro e, quando foi investigado, descobriu-se que era um tipo de tumba. Pesquisas revelaram que essa tumba e outras próximas eram o descanso final dos construtores das pirâmides, e os artefatos mostraram que esses trabalhadores eram habilidosos e bem pagos pelo trabalho árduo. Construtores, recrutados de famílias pobres do Egito, eram muito respeitados pelo trabalho nas pirâmides. Sempre que um dos trabalhadores falecia, ele era enterrado em tumbas próximas às pirâmides, uma honra que nunca era concedida a um cidadão comum. Se as pirâmides tivessem sido realmente construídas por escravos, provavelmente nunca teríamos encontrado seus túmulos, pois eles seriam vistos como descartáveis, mas esse simplesmente não foi o caso. As tumbas foram encontradas em condições relativamente boas, já que os saqueadores de túmulos rapidamente perceberam que os trabalhadores eram enterrados sem seus objetos de valor e, por isso, elas estavam bem preservadas. Os trabalhadores foram enterrados em posição fetal, com a cabeça para o oeste e os pés para o leste. Entre os poucos artefatos achados junto a eles estavam os tradicionais jarros usados para guardar suprimentos para a vida após a morte. Pesquisas também mostraram que eram bem alimentados, comiam carne regularmente e recebiam folga a cada 3 meses. Todos os dias, até 10.000 desses trabalhadores labutavam sob o sol e juntos consumiam cerca de 21 cabeças de gado e 23 ovelhas por dia. Não era uma vida fácil, mas esses trabalhadores de forma alguma eram forçados a cumprir essas tarefas difíceis. Número 8. Quando pensamos no Velho Oeste, o período entre 1865 e 1895, pensamos em fora da lei imorais que aterrorizavam e roubavam por todo o oeste dos Estados Unidos. Batalhas armadas que causaram muitas mortes e brigas de bar que quase sempre acabavam com alguém jogado em um cocho de água. Foi isso que milhares de filmes de faroeste e cowboy lançados ao longo das décadas nos fizeram acreditar. Agora sabemos que era um mito e que o Oeste não era tão selvagem quanto se pensava. Bruce Benson acredita que esse mito surgiu graças a alguns historiadores que simplesmente presumiram que o Velho Oeste era um lugar extremamente perigoso e violento, e então criaram suas próprias teorias para explicar por que isso acontecia. Alguns chegaram a afirmar que a violência que vemos hoje nos Estados Unidos serve como um reflexo da herança da fronteira do país. Felizmente, a maioria dos especialistas sensatos disse que isso não é verdade. O autor Eugene Holland afirma que o Oeste do século XIX era muito mais civilizado e seguro do que os Estados Unidos de hoje. Outros autores e pesquisadores também constataram que agências privadas foram criadas no Velho Oeste para proteger cidadãos e suas propriedades. Garantiam que disputas fossem resolvidas de forma civilizada e que as leis locais fossem cumpridas, principalmente onde a aplicação era deficiente. Essas agências costumavam ser formadas por membros de clubes de terras, acampamentos de mineração e associações de pecuaristas. Leis foram criadas para quem viajava aos campos de ouro da Califórnia em comboios de carroças. Comida e suprimentos frequentemente se tornavam escassos nessas jornadas, levando alguns desesperados ao crime para sobreviver. Ao serem pegos, enfrentavam um sistema judicial detalhado. Mas era apenas em raras ocasiões que esses criminosos enfrentavam quaisquer repercussões violentas. Eles eram ameaçados de banimento dos grupos, o que normalmente bastava para fazê-los voltar à linha. Quanto aos mineiros, que muitas vezes eram retratados nos filmes como violentos e fora de controle, eles começaram a criar contratos entre si para manter uns aos outros sob controle no que dizia respeito à violência. Esses contratos também incluíam os lotes de terra aos quais cada mineiro tinha direito, e os detalhes estabelecidos nesses acordos eram aplicados pelos próprios mineiros, o que exigia muita autogestão e autocontrole. Mineiros que não concordavam com os termos eram orientados a mudar de área ou fazer contratos próprios com outros de mesma opinião. Se um contrato fosse assinado após o acordo, qualquer violação faria o mineiro perder o direito ao lote, permitindo que qualquer pessoa o reivindicasse.
Para proteger seu gado de ladrões, os fazendeiros criaram associações de pecuaristas que redigiam suas próprias constituições. Eles também contratavam agências de proteção que patrulhavam certas áreas fortemente armadas, garantindo que o roubo de gado não fosse muito lucrativo. Apesar de não haver dúvidas de que vários crimes, como roubos, sequestros, furto de gado e outros, estavam sendo cometidos. Como em toda a história, podemos culpar Hollywood pelo equívoco de que o Velho Oeste era um lugar sem lei e muito perigoso para viver. Graças às pesquisas adequadas que foram realizadas, agora sabemos que isso foi muito exagerado. Número 7. A maioria de nós ouviu em algum momento da vida que Albert Einstein, provavelmente o físico teórico mais famoso e importante de todos os tempos, uma vez reprovou em matemática quando estava na escola. Mas isso já foi desmentido como boato. Por conta dessa deturpação sobre Einstein, muitos acham que ele tinha pouco potencial acadêmico no início e só ficou famoso mais tarde, tornando-se um renomado cientista após ser visto como azarão. É importante destacar que esse boato não é totalmente infundado, pois até os pais de Einstein acreditaram que ele poderia ter dificuldades de aprendizagem. Quando criança, ele se desenvolveu mais devagar que os outros e tinha frequentes acessos de raiva quando as coisas não saíam como queria. Já sugeriram que ele tinha dislexia, mas isso nunca foi comprovado, pois a condição só foi descoberta no fim do século XIX e muitos foram diagnosticados erroneamente. Apesar de amplamente aceito, até esses detalhes podem ser falsos. Como pouco se sabe sobre a infância de Einstein, os biógrafos Ronald W. Clark e Abraham Pace refutam essas afirmações e dizem que, apesar da preocupação dos pais, ele se desenvolveu normalmente e seria visto como uma criança comum na maior parte do tempo. O filho do físico, Hans Albert, certa vez comentou que seu pai era retraído em relação ao mundo, mesmo quando menino, e acredita-se que esses rumores possam ter surgido dessa declaração, que foi interpretada de forma equivocada por alguns historiadores. Foi sugerido que, quando criança, Einstein apenas não queria falar. Os adultos viam isso como falta de desenvolvimento, pois o comparavam a outras crianças mais comunicativas. Quando se trata de provas definitivas de que Einstein não sofria de nenhuma deficiência de aprendizagem, basta olhar para seus boletins escolares, que foram comentados por sua mãe. Ao receber suas notas aos 7 anos, ela escreveu que ele novamente ficou em primeiro lugar na escola. Quando era adolescente, ele já estava mergulhado nas obras de filósofos proeminentes, e sua mãe afirmou categoricamente que a crença de que seu filho era um mau aluno era completamente especulativa. O mito de que ele foi reprovado em matemática provavelmente surgiu dos resultados em seu exame de admissão para a Escola Politécnica Federal de Zurique, na Suíça. Ao fazer o teste, Einstein tinha 2 anos a menos que seus colegas. E embora ele tenha se saído bem nas partes de matemática, teve um desempenho inferior nas áreas não científicas, como línguas, botânica e zoologia. Por isso ele não foi aceito na escola. Assim surgiu o mito de que ele era um aluno abaixo da média. Depois de concluir seus estudos na escola cantonal, na Suíça, ele foi admitido. Desde então, ele virou um dos estudantes mais famosos da história. E sua teoria da relatividade ainda é considerada a descrição mais precisa da gravidade e da estrutura do espaço-tempo já concebida. Número 6. Ivan Pavlov, o neurologista e fisiologista russo mais famoso, mais lembrado por seus experimentos sobre a obediência dos cães, nasceu na cidade de Ryazin em 1849. Ele tinha 9 irmãos e seu pai era um padre ortodoxo russo. A maioria das pessoas não sabe que ele só começou a frequentar a escola quando tinha 11 anos, apesar de já saber ler aos 7 anos de idade. Isso ocorreu porque ele se machucou ao cair de um muro alto em chão duro, interrompendo sua trajetória escolar por anos. Ele entrou em um seminário teológico local, mas, com o aumento do interesse por ciência e pesquisa, perdeu o interesse pela teologia e deixou o seminário antes de se formar para focar na carreira científica.
Ele começou a frequentar aulas na Universidade de São Petersburgo em 1970 e iniciou seus estudos em ciências naturais. Após se formar, ele estudou na Academia Imperial de Cirurgia Médica, onde aprofundou seus conhecimentos em fisiologia. Depois, virou assistente de laboratório no Departamento de Fisiologia do Instituto Veterinário, estudando o sistema circulatório. Ele passou anos estudando, trabalhando em várias instituições e depois mudou-se para a Alemanha. Lá, ele começou a estudar em Leipzig e se interessou pelos sistemas digestivos dos cães nos laboratórios Heidenine, em Breslau. Em 1890, ele foi encarregado de criar o Departamento de Fisiologia no Instituto de Medicina Experimental. Após isso, ele passou a estudar a relação entre o sistema nervoso e a digestão. Em determinado momento, ele começou a enfrentar dificuldades financeiras e estava em risco de perder seu departamento de fisiologia. Como solução, ele passou a vender os sucos gástricos dos cães usados nos experimentos para pessoas na Rússia, Alemanha e França como cura para a indigestão. Ele e seu assistente fizeram vários experimentos nesses cães para entender seus sistemas digestivos. Disse que eles frequentemente ficavam animados quando chegava a hora de começar os experimentos, já que eram alimentados com carne moída. Mas então, Pavlov percebeu algo que o levaria ao topo de sua área. Certo dia, ao verem o assistente se aproximar com o jaleco branco para alimentá-los, os cães começaram a salivar. Ele decidiu repetir essa situação sem nenhuma comida presente e, para sua surpresa, a mesma coisa aconteceu. Foi então que seus experimentos mais famosos começaram e a conhecida expressão cães de Pavlov nasceu. Primeiro, ele trouxe um metrônomo para o laboratório e o ligava pouco antes de alimentar os cães. Logo, os cães começaram a associar o tic-tac do metrônomo com a hora da alimentação e sempre que ouviam o som, começavam a salivar. Ele chamou de reflexo condicionado e apresentou seus achados à comunidade científica. Seu trabalho na área foi considerado inovador e em 1904 ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Agora sabemos que esse foi o método usado por ele em seus experimentos famosos. Curiosamente, um mito sobre Pavlov ainda persiste. Em determinado momento, foi dito que ele usava sinos para verificar se os cães começariam a salivar, e esse equívoco ainda é frequentemente citado hoje em dia. Porém, ele nunca usou um sino em experimentos posteriores, apenas um metrônomo para testar suas teorias. Esse mito teria surgido nos Estados Unidos e crescido depois disso. Graças às suas anotações de pesquisa, sabemos que não havia sinos envolvidos. Número 5. É fácil entender que nos tempos modernos acreditamos que a armadura usada por soldados e guerreiros na Idade Média era desconfortável, rígida e muito pesada, tornando quase impossível se locomover eficientemente em um campo de batalha. Se fosse assim, a armadura de placas teria sido logo abandonada, pois quem a usasse estaria em desvantagem contra inimigos menos protegidos, mas mais ágeis. Com isso em mente, Daniel Jacquet, da Universidade de Genebra, decidiu finalmente investigar essa percepção a fundo, junto com alguns colegas, em um esforço para descobrir se o mito era verdadeiro ou se simplesmente assumíamos que esse era o caso. Primeiro, eles optaram pelo rigoroso regime de treinamento criado pelo cavaleiro medieval francês Jean Lemengrat, conhecido como Abuzico. O significado do apelido é disputado. Alguns historiadores dizem que era mercenário, outros, cara de cabra ou manto de cabra. Durante esse período, Lemengrat ficou famoso por sua habilidade e vitórias no campo de batalha, e ele finalmente encontrou seu fim após ser capturado por soldados britânicos na Batalha de Agincourt em 1415. Felizmente, seu treinamento foi mantido, mostrando que ele praticava saltar em cavalos, correr rápido e usar armas como machado ou espada. Além disso, ele subia escadas pelo lado de baixo e escalava paredes usando apenas os braços. Durante todo o tempo, ele usava a armadura completa de placas, e é fácil ver por que ganhou tanto respeito entre seus homens. Vários companheiros tentaram esse treinamento, mas quase todos conseguiram completá-lo antes de ficarem completamente exaustos.
Com essas informações em mãos, Jacquet e seus colegas pesquisadores conseguiram obter um conjunto de réplicas precisas de armadura de placas e recrutaram um voluntário disposto a usá-la enquanto conduziam sua pesquisa. O voluntário foi solicitado a realizar um treinamento similar ao de Lemangra para testar mobilidade, flexibilidade e força usando a armadura. O voluntário foi orientado a correr até o cavalo com alças e pular sobre ele da maneira mais eficiente. Depois, ele teve que correr por uma área pública da cidade, atraindo olhares curiosos e reações dos moradores locais. Depois disso, ele cortou lenha, escalou uma rocha e tentou subir uma escada pelo lado errado. Logo notou-se que o sujeito com a armadura se movia facilmente e em um vídeo divulgado aparecia dando cambalhotas, mortais para a frente e até dançando sem dificuldades. Já foi provado que a armadura de placas não era tão restritiva quanto se pensava, mas ainda impunha algumas limitações. Por ser mais pesada que roupas comuns, quem a usava gastava mais energia a cada passo, e em batalhas longas isso podia afetar sua resistência cumulativamente. Mas é um pequeno preço a pagar quando flechas e projéteis são disparados no campo de batalha. Esse tipo de armadura teria salvado muitas vidas contra espadas e machados usados nas batalhas medievais. Número 4. A esfinge, assim como as grandes pirâmides, é uma das estruturas mais icônicas de todo o Egito. Mas, para ser tecnicamente correto, ela deveria ser chamada de androsfinge, já que é representada como um macho sem asas. Tradicionalmente, esfinges eram figuras femininas com corpo de leão, cabeça de mulher e asas de pássaro. Isso pode não importar para muitos, mas esse mal-entendido revela outros mitos e equívocos sobre a estrutura. Ela nem sempre foi chamada de esfinge. Um texto que data de 1400 a.C. a descreve como uma estátua do grandíssimo Khepri, que era uma antiga divindade com rosto de escaravelho que, para os egípcios daquela época, representava o nascer do sol, a criação e a renovação. Também é dito que quando o faraó Tutmós IV decidiu dormir ao lado da esfinge em uma ocasião antes de subir ao poder, ele teve um sonho no qual o deus que representava o nascer do sol, o meio-dia e o pôr do sol apareceu para ele e afirmou ser seu pai. Ele então foi informado de que, se limpasse a areia ao redor da estrutura, um dia ascenderia ao trono do Egito. E assim, a esfinge ficou conhecida como Horem Akhet, ou Horus do Horizonte. Durante a Idade Média, ela era chamada por autores árabes de Balhib, ou Bilhal. Mas nos tempos modernos, seu nome em árabe é Abu al-Hal, que significa o pai do terror. O nome Grande Esfinge surgiu no período greco-romano, quando gregos conheceram a estátua. Como lembrava uma criatura mítica da mitologia grega, foi chamada de Sfingo, que significa o aperto. A partir daí, o nome se tornou Sphinx em inglês, e é assim que ainda a conhecemos hoje. Mas ainda restam várias perguntas sobre essa estrutura sem resposta. Embora acreditemos que ela tenha sido construída por volta de 2500 a.C. e que provavelmente tenha sido uma dedicação ao faraó Khafra, nunca foram encontrados textos ou inscrições indicando quem a construiu. Escavações ao redor da esfinge indicam que os trabalhadores abandonaram a construção repentinamente por motivos desconhecidos, e acredita-se que, sem isso, ela seria ainda maior e mais impressionante. Fotos mostram que a estátua tem cor arenosa, semelhante à paisagem ao redor, mas pesquisadores dizem que já foi pintada com cores vibrantes. Alguns desses pigmentos ainda permanecem na estrutura, principalmente no rosto e em partes do corpo. Poucos sabem que a esfinge já teve barba, comprovando que foi feita para representar um homem. Com o tempo, a barba caiu por erosão e agora está no Museu Britânico. Depois há o mito sobre a falta do nariz da figura. Durante muito tempo, acreditou-se que Napoleão Bonaparte era o responsável, pois circulou o boato de que, em 1798, ele mandou soldados atirarem nela durante um treino com canhões.
A verdade é que quando ele e seus homens chegaram à área, o nariz da esfinge já estava faltando há muito tempo e ainda não se sabe o que causou sua queda ou o que aconteceu com ele. Em vez disso, sugere-se que o nariz foi removido propositalmente por Muhammad Salim Adar, em protesto contra a adoração de ídolos. Ainda assim, isso segue como teoria e talvez nunca saibamos o que de fato ocorreu com o nariz da estátua. Número 3. A história do suíço Guilherme Tell é bem conhecida ao redor do mundo, especialmente o conto em que ele colocou uma maçã em cima da cabeça do filho e, com grande habilidade, disparou uma flecha com sua besta atravessando a fruta, sem causar nenhum dano ao garoto. Essa história foi contada inúmeras vezes ao longo da história, mas tem sido problemática para os historiadores, já que nunca foi confirmado que Guilherme Tell realmente existiu, muito menos que ele tenha feito um disparo tão impressionante enquanto vivia em Berglund, na Suíça. Guilherme Tell era um homem experiente acostumado à vida ao ar livre, famoso por sua precisão com besta e flechas. Dizem que ele teria matado Alberto Gessler, oficial do século XIV que atuava em Habsburgo. Gessler era conhecido como um tirano e bruto que governava o cantão de Uri com mão de ferro implacável. Dizem que ele oprimia os moradores daquela região na época. Ele colocou seu chapéu no topo de um mastro em Altdorf e mandou que todos se curvassem em sinal de submissão. É nesse momento que Guilherme Tell aparece na história. Ele se recusou a se submeter à tirania de Gessler e liderou uma rebelião contra ele e outros governantes estrangeiros. Por isso, Guilherme Tell é visto como o pai da Confederação Suíça. A lenda de Guilherme Tell teria começado quando Gessler exigiu que os moradores de Altdorf se curvassem diante de seu chapéu, irritando o famoso atirador. No dia 18 de novembro de 1307, Guilherme Tell foi visto passando pelo chapéu sem se curvar e foi preso por insubordinação. Disseram que ele provavelmente seria executado por seu suposto crime, mas Gessler ofereceu outra opção ao saber de sua habilidade com a besta. Disseram-lhe que, se acertasse uma maçã sobre a cabeça do filho a 120 passos, evitaria a execução e seria libertado. Além disso, se ele falhasse nessa tentativa, tanto ele quanto seu filho enfrentariam o mesmo destino. Ele decidiu aceitar o desafio e foi informado de que teria apenas um tiro na maçã, mas parecia não se abalar. Seu filho foi colocado diante de uma árvore e Tell fez pontaria sob o olhar da multidão. O tiro acerta o alvo, mas Gessler percebe que ele tinha outra flecha no casaco. Questionado sobre o propósito, ele disse que, se errasse a primeira flecha, usaria a segunda para matar Gessler. Assim, Gessler descumpriu a promessa e Tell foi preso novamente. Ele foi preso em uma masmorra de um castelo próximo, mas escapou e logo reuniu seguidores contra Gessler. Dizem que ele matou Gessler com a mesma besta usada para acertar a maçã sobre a cabeça do filho. A história é frequentemente contada em países do mundo todo para mostrar que a tirania pode ser vencida. O problema é que Tell provavelmente nunca existiu e a história foi provavelmente copiada de outra do século XVIII. A história conta que um chefe viking, ao viajar pela Dinamarca, se gabou de sua pontaria a um rei e foi obrigado a acertar uma maçã colocada na cabeça do próprio filho para provar sua habilidade. O viking também havia escondido outra flecha para usar contra o rei se falhasse. Assim, a versão de Guilherme Tell provavelmente é um conto popular adaptado à narrativa da busca da independência da Suíça. Número 2. Thomas Alva Edison, o famoso inventor, nasceu em Milan, Ohio, em 1847. Ele iniciou a carreira como operador de telégrafo, quando baterias primitivas eram quase a única fonte de eletricidade. Ele também foi faroleiro e carpinteiro enquanto vivia em Port Huron, Michigan. Ele era visto como desajustado, provavelmente por dificuldades auditivas e por ter dificuldade em entender informações no trabalho. Ele geralmente precisava de repetição contínua para entender um conceito ou como uma máquina funcionava e era conhecido por se entediar rápido.
Como não socializava muito, leu muitos livros, mesmo tendo frequentado a escola só por cerca de 3 meses, algo comum na época. Em 1863, ele conseguiu um emprego como aprendiz de telegrafista. Logo aprendeu o código Morse e ficou feliz por ter um emprego onde sua deficiência auditiva não era problema. Mas, com o passar do tempo, as máquinas de telégrafo foram equipadas com chaves sonoras, o que permitia aos operadores ler as mensagens recebidas sem precisar olhar para as fitas de papel revestidas. No entanto, ele não se deixou abater e, em 6 anos, projetou um telégrafo duplex, que permitia o envio de 2 mensagens ao mesmo tempo, em vez de apenas uma. Ele criou uma impressora que decodificava mensagens automaticamente. Em janeiro de 1869, ele decidiu se mudar e foi para Nova York. Aqui foi criado a Edison Universal Stock Printer, e ele colaborou com concorrentes da Western Union que buscavam acompanhar as novas tecnologias do telégrafo. Como ele estava trabalhando com produtos químicos nessa época, também começou a adquirir conhecimento em química. Isso levou à criação da caneta elétrica e do mimeógrafo, que era basicamente um duplicador de estêncil. Isso então levou à criação do fonógrafo. Em 1874, ele recebeu a incrível quantia de 100 mil pelos projetos que havia criado para um telégrafo quádruplo. Máquina de telégrafo capaz de enviar 4 mensagens ao mesmo tempo. Após se casar com Mary Stilwell, o casal se mudou para Menlo Park, em Nova Jersey, e lá ele ajudou a aprimorar a nova invenção de Alexander Graham Bell, o telefone. Depois, concentrou-se na lâmpada, invenção pela qual é mais lembrado. Mas a maioria das pessoas não sabe que, na verdade, ele não foi o inventor dela. Na verdade, a lâmpada já existia há algum tempo naquela época, mas elas não duravam muito por causa dos filamentos que eram usados. A maioria dessas lâmpadas era acesa manualmente e pouco confiável, pois queimava rápido. Edison passou anos trabalhando em um novo tipo de filamento e em 1879 ele inventou uma lâmpada que podia ficar acesa por até 14 horas e meia. Ele foi aclamado como o criador da luz do futuro, e desde então o mito de que Edison foi o inventor original da lâmpada elétrica persiste. Embora seja sabido que ele detinha muitas patentes, chegando a 1.093 nos Estados Unidos durante sua vida, ele não inventou a lâmpada elétrica, já que essa invenção é atribuída a Sir Humphrey Davy, Warren De La Rue e Joseph Swan. Número 1. É impressionante como um mito histórico é frequentemente espalhado por membros da mídia, e a histeria que se seguiu à transmissão de rádio de Guerra dos Mundos de Orson Welles é apenas mais um exemplo desse tipo de caso que perdura há muitas décadas. No dia 30 de outubro de 1938, a CBS Radio Network iniciou a transmissão da série chamada The Mercury Theatre on Air. Dada a data, não seria uma transmissão comum, e sim uma edição de Halloween do programa. O drama ao vivo daquela noite, dirigido por Orson Welles, chamava-se Guerra dos Mundos e narrava uma grande invasão alienígena na Terra. Orson Welles havia adaptado o episódio de um famoso romance escrito por A.G. Wells. O episódio iniciou exatamente às 8 da noite, quando os ouvintes ouviram os sons familiares de um plantão de notícias, inspirada na abertura do romance. Com a narrativa definida, o restante do episódio seguiu como uma transmissão normal de rádio com música ao vivo, mas os ouvintes eram informados regularmente sobre a invasão. Primeiro, o repórter fictício do noticiário disse calmamente que explosões estranhas foram vistas em Marte. Na segunda interrupção, ouvintes souberam que um objeto não identificado caiu em um campo em Grover's Mill, Nova Jersey. Em seguida, um repórter no local começou a descrever o que estava vendo nesse campo, afirmando que criaturas estranhas haviam começado a sair do objeto. Agora estava confirmado que uma nave alienígena havia pousado na Terra, mas o pior ainda estava por vir. Depois, os alienígenas criaram uma arma de raio de calor e a usaram contra os humanos reunidos no campo. Durante o ataque, o narrador se tornava mais frenético, até que o áudio foi abruptamente silenciado.
Ao retornar, o programa informou que várias dessas naves pousaram em diferentes regiões e que os militares dos Estados Unidos tentavam revidar, mas falhava porque os raios de calor eram poderosos e imparáveis. Nesse ponto, ficou claro que os alienígenas vieram de Marte e começaram a liberar um gás venenoso de máquinas de guerra sobre as pessoas abaixo. Eventualmente, o destemido repórter começou a tossir e então ficou em silêncio. Isso marcou o fim da primeira parte da transmissão. Na segunda parte, Wells atuou como sobrevivente tentando se afastar dos marcianos e suas máquinas de guerra. A parte final revela que os marcianos foram derrotados não pelo exército, mas por um micróbio ao qual eram vulneráveis. Ao final do programa, Wells comparou a transmissão a alguém usando um lençol e pulando de trás de um arbusto dizendo "Bu!". O episódio é infame desde então, pois quase todos conhecem o pânico causado no público americano, com pessoas fugindo de casa, temendo os marcianos, acreditando que a transmissão era real. Mas essa é uma crença comum que não tem base na realidade. Na verdade, vários meios de comunicação e jornais tentaram convencer o público de que uma invasão realmente havia acontecido, mas pouquíssimas pessoas foram enganadas. Das 5.000 famílias que participaram da pesquisa, apenas 2% estavam ouvindo a CBS Radio Network, e só uma pequena fração dessas pessoas foi enganada pela história. Graças à mídia, o mito de que a Guerra dos Mundos causou um pânico em massa nas ruas de Nova York persistiu por décadas, mas agora se sabe que isso é falso. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.